Amados, bom dia. Hoje eu venho compartilhar uma palavra que o Senhor acabou de me dar. E como vocês sabem, eu já tenho falado aqui no canal, eu estou tentando ser obediente aos comandos de Deus, e quando Ele fala alguma coisa, quando Ele coloca alguma coisa no meu coração, fazer automaticamente. Por quê? Porque muitas vezes eu tomo nota, eu vou fazer mais tarde e acabo não fazendo. Inclusive hoje eu me lembrei de algo que ele me pediu para fazer, uma mensagem que ele pediu para eu mandar para alguém, e eu tomei nota, aí apareceu no meu calendário, eu disse mais tarde, e hoje eu me lembrei que já faz uma semana isso. Então eu tô tentando ser obediente e o mais rápido possível quando Deus me fala alguma coisa para eu fazer. E uma das coisas que ele me pediu hoje, eu estava aqui no meu momento de oração, e essa semana foi um pouco assim, não foi como eu esperava em relação a meu tempo com Deus, a dedicar, né, para as coisas, para os projetos que Ele tem colocado no meu coração. E eu estava aqui orando hoje de manhã, eu disse: Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda a não perder o tempo, sabe? Fazer as coisas quando o Senhor me pede, não ficar perdendo tempo, não ficar questionando, não ficar perguntando, mas será que isso, será, sabe, tirar as dúvidas, enfim. E eu estava me concentrando naquilo que estava me faltando, né? E até me punindo, porque, Senhor, o Senhor sabe que eu falei que eu ia fazer isso e não estou conseguindo fazer. E essa minha oração hoje era isso: Senhor, me ajuda a eu me manter firme e não ficar olhando para essas coisas, né, que estão faltando, ou que Ele me ajudasse para que eu tivesse essas coisas, certo? E aí eu estava aqui lendo Isaías 44, e essa foi a minha oração antes, né? E aí eu estava lendo a palavra, e olha só o que a palavra diz. E aí o Senhor me disse: fala para as pessoas isso, que mudou, né? Em questão de segundo a minha oração, quer dizer, o que eu pedi para o Senhor já tinha me dado resposta. Aqui está em Isaías 44, 21 a 23, mais ou menos, tá? Então fala assim: lembra-se destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é meu servo. Eu o formei, você é meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de você. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. E aí, o que mais me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Alegrem-se, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultem, ó profundezas da terra. Cantem de alegria vocês, montes, vocês bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. E quando eu li aqui, tá falando, né, alegre-se, ó céus, ele tá para a natureza se alegrar, mas Deus falou comigo: alegre-se, Carol, alegre-se por aquilo que tu já tem, alegre-se por aquilo que tu já conquistou, ou que eu já fiz na tua vida. E naquele momento, gente, quando eu ouvi assim, ó, alegrem-se, eu levantei e eu comecei a orar, e eu comecei a agradecer o Senhor pelas coisas, pelas curas que Ele já me deu, pelas coisas que eu tenho, né, eu falo 3 línguas, então eu agradeci ao Senhor que eu falo essas 3 línguas, que eu moro aqui, que eu comecei a agradecer as curas que Ele tem feito na minha vida, as transformações, de onde eu comecei, né, de onde eu me converti até hoje, tudo aquilo que Ele já falou comigo, todas as revelações, todo o ensino da palavra, enfim, eu comecei a agradecer, e gente, mudou completamente a minha, sabe, é uma coisa tão impressionante como muitas vezes a gente ora para Deus e a gente acha que Deus não responde às nossas orações, né? Inclusive no vídeo anterior que eu contei, quando Deus, né, moveu meu coração para abençoar uma pessoa que estava lá no Brasil, Deus me mostrou isso. Ele disse: Carol, porque se vocês verem o vídeo, eu vou colocar aqui em cima no card se vocês quiserem assistir. Quando Deus tocou no meu coração para eu abençoar essa pessoa, foi ainda em dezembro ou novembro, acho que foi novembro, dezembro do ano passado. Quer dizer, Deus já tocou no meu coração de abençoar.
E eu entendi o seguinte, que quando essa pessoa começou a orar por essa bênção, Deus já respondeu a oração dela. Só que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Ele tem um tempo determinado, né? Debaixo do céu a palavra diz isso. E aí o Senhor me mostrou que quando essa pessoa estava orando por essa bênção, Deus já tinha respondido. Já estava procurando os caminhos, já estava procurando a forma que ele ia abençoar essa pessoa, né? E ele já tinha falado comigo em dezembro, só que como eu disse, dezembro ou novembro, só que como eu disse, eu não queria fazer por mim, para que ninguém, ou para que eles não pensassem, ai, que sou eu, Carol, mas eu queria que fosse algo do Senhor, algo que fosse movido pelo Senhor. E faz uns 4 meses, né? Eu explico ali tudo no vídeo, vocês vão entender. Mas quando ela pediu, Deus já começou a trabalhar, Deus já começou a tocar, né? E eu tenho certeza que se eu não me movesse para abençoar essa pessoa, quer dizer, ser usada de canal de bênção de Deus, né? Eu fui um instrumento de Deus que Deus procurou na terra e escolheu a mim para fazer. Se eu não tivesse feito, ele teria escolhido outra pessoa, mas que a bênção ia chegar, amém? Então assim, quando eu orei hoje de manhã, eu disse, Senhor, essa semana foi uma semana assim meio, sabe, eu tive que fazer umas coisas no domingo, aí eu já não pude ir na igreja, daí já sai da minha rotina, já sai do meu ritmo, e isso me atrapalha porque eu também trabalho durante o dia, tempo integral. Isso também é uma coisa que toma muito tempo. Estamos numa época do ano que exige bastante de mim, então eu não consigo, sabe, tirar muito intervalo para fazer alguma coisa, ou enfim. Então eu estava ali orando para o Senhor, Senhor, me ajuda a não perder o tempo, não, sabe, que outras coisas não tomem o lugar daquilo que o Senhor tem para mim, que eu não perca o momento de fazer. E quando eu fui orar a palavra, né, quando eu fui ler a palavra, Deus me falou na hora assim, alegrem-se. Eu disse, sabe de uma coisa, Senhor, eu vou me alegrar por aquilo que eu já tenho, eu não vou ficar olhando para aquilo que falta, eu não vou ficar olhando para aquilo que eu não entendo ainda, eu não vou ficar olhando para as circunstâncias, mas eu vou me alegrar no Senhor, porque o Senhor me remiu, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor, olha, e aí na oração eu dizia, Senhor, o Senhor me tirou da escuridão e me trouxe para a tua maravilhosa luz. Eu me alegro em ti, eu agradeço por aquilo que o Senhor já tem feito na minha vida. E no momento que eu estava ali orando, o Senhor disse, olha, se alegra, e eu já mudou o ambiente, sabe, aqui do meu quarto, mudou o ambiente em mim, dentro de mim mudou. E o Senhor, e uma das coisas também que eu estava orando, eu disse, Senhor, porque essa semana eu estava tentando ler a palavra e, sabe, parecia que tinha o céu de bronze, assim, que não, eu lia, mas aquilo não entrava em mim. E eu pedi, Senhor, não me deixa eu ler a tua palavra e que isso não faça efeito, que não me mostre. Na hora, gente, quando eu estava orando, né, quando eu estava lendo a palavra, o Senhor falou comigo, alegre-se, eu fui fazer, quer dizer, olha, imediatamente eu tomei ação daquilo que Deus me disse, alegrem-se. Eu levantei na hora, por quê? Porque eu entendi que a gente precisa obedecer a palavra do Senhor no momento que Ele fala. E eu levantei e comecei a me alegrar, comecei a agradecer, mudou, sabe? Por quê? Porque eu orei, eu pedi, a palavra de Deus fala em Tiago, né? Não sei o versículo, eu li hoje de manhã. Você não recebe porque você não pede. Ou porque você não sabe, você não recebe porque você não pede. Então quer dizer, ore, sabe? Mas ore assim, pela vontade do Senhor na tua vida, para que a vontade do Senhor seja feita na tua vida, na tua casa. E qual é a vontade do Senhor, amados? Que nós tenhamos entendimento da palavra, que nós leiamos, que nós consigamos ouvir a voz do Senhor, né? E o que Deus me mostrou nos últimos dias? Carol, obedeça, como eu falei no início do vídeo. E assim, amados, a palavra do Senhor, ela é o nosso pão diário, né? Ela é o maná, né? Lembra quando o pessoal estava no Egito? Deus, ele liberava o maná diário. Eles não podiam guardar, porque se eles guardassem para o dia seguinte, como teve uns que guardaram,
e não obedeceram ao que os comandos do Senhor, eles guardaram, no dia seguinte estava podre, tá? Então o que a palavra de Deus é? Ela é nosso maná, ela é o pão diário. E se Deus te mostra alguma coisa como aqui Ele me mostrou, alegrem-se, faça na hora. Por quê? Porque amanhã essa palavra já não vai mais servir para ti. Porque amanhã tem outros desafios. Amanhã você acorda com outras dúvidas, com outras questões no teu coração, né? E no momento que eu estava me alegrando, orando e mudou a coisa, eu disse, sabe, o Senhor me disse, Carol, faz o vídeo e comparte com as pessoas isso. Então, eu encorajo vocês a ler a palavra. Se você não tem entendimento, ore para o Senhor. O Senhor é o maior, é o que Ele mais quer, é que nós leiamos a palavra, que nós entendamos, que nós recebamos revelação. Então, assim, eu encorajo vocês a ler a palavra. Se você não está entendendo o que a palavra diz, ore, peça discernimento, peça para que Deus coloque amor no coração de vocês, sede pela palavra. E no momento que saltar alguma coisa, você para e você faça. Se o Senhor colocou no teu coração de perdoar alguém, faça naquele momento. Porque amanhã você pode esquecer, como eu deixei a mensagem, né? Aquela mensagem que hoje eu vou fazer, eu esqueci, né? Passei pro dia pro outro. Mas por quê? Porque o pão diário é para ser comido no dia. Porque no dia seguinte vão ter outras coisas, né? A palavra de Deus disse que cada dia tem o seu mal. Então, cada dia você vai ter algo no seu coração, ou um medo, ou uma coisa que vem, ou frustração, ou paralisia, o que seja, né? Então, que essa palavra possa encorajar vocês a serem obedientes e fazerem o que Deus tocar no seu coração no momento que Ele falar. E por que, amados? Porque olha só, a obediência, o que gerou em mim? O Senhor me disse, alegre-se. Eu levantei imediatamente, eu comecei a obedecer e olha o que Deus fez num simples obediência. Transformou. Eu estava assim meio, sabe? Acordava já com meio peso, sabe? E agora mudou. Eu creio que vocês podem ver através desse vídeo como mudou, sabe? Então, assim, um ato de obediência rápido, né? Eu tenho palavras assim que o Senhor tem colocado no meu coração para estudar, né? E aí eu tenho que saber. Não. Você para, no momento que vê alguma coisa que saltar aos seus olhos, você para, porque esse é o teu pão diário. É disso que você precisa para hoje. Amanhã vão ter outras coisas. Amém? E o final, assim, ó, alegrem-se no Senhor. O Senhor, se você é convertido, se você é nascido de novo, você tem a Jesus, né? Jesus, o teu Salvador. Quer dizer, Jesus é a fonte ilimitada de vida, de alegria, de paz, de provisão, nós temos uma identidade diferente em Cristo, nós somos co-herdeiros de Cristo, nós participamos da família de Deus, nós somos filhos de Deus, né? Então, assim, se alegre com aquilo que você tem, foque, coloque os teus olhos para aquilo que Deus já fez na sua vida, não olhe para aquilo que falta, porque quanto mais a gente foca naquilo que falta, mais a gente vê coisas que faltam. Coloca o seu foco naquilo que você já tem, naquilo que Deus já fez na sua vida, daquilo que Deus já proveu para você. E Ele se agrada de um coração grato, amados. Deus se agrada de um coração grato. Imagine você dar um presente e quando eu vi que essa pessoa, eu disse, não, eu vou te abençoar, vocês tinham que ver a alegria dessa pessoa, quantas vezes essa pessoa já me agradeceu, quantas vezes essa pessoa já agradeceu a Deus, sabe? Eu disse para ela, agradeça a Deus, porque se não fosse Ele tocar no meu coração, eu não faria, né? Então agradeça a Deus, mas olha, mesmo assim, ela disse, Carol, eu sou grato por Deus, mas eu sou grata a ti também, que se deixou usar, né? Que se deixou usar. Então, assim, que nós agradeçamos a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Só a salvação de Jesus e a vida abundante que Ele nos dá. Já basta,
Já basta, vida abundante, amém? Então, alegrem-se no Senhor. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que possa estar precisando dessa palavra. E até o próximo vídeo. Até mais.